Aproveito para chamar vocês para o quarto e último painel de hoje, Inovação e Inspiração, Tecnologias e Cases de Transformação Hídrica. Gostaria de convidar o Igor Halp, da Eletrobras, Luiz Felipe Rodrigues, você pode tomar um café e voltar, agora pela Sanasa, desculpa. E a Liliane Proman, da Action Shop. E para moderar esse painel, eu gostaria de convidar o Jorge Peron, meu gerente de sustentabilidade na Pirjan. Bom, gente, muito boa tarde para todos e todas. Tenho aqui a grata missão, né, de encerrar esse dia bastante positivo, né, de trabalho. Esse evento ele vem sendo gestado, né, há uma quantidade bastante significativa de meses, né? Então, Amanda e eu, principalmente, e Viviane, nós temos tido um cuidado muito grande com esse formato, né, para chegar exatamente nesse formato, para que a gente pudesse, né, garantir que, ao final, né, exatamente no último painel, a gente pudesse ter um conjunto de sobreviventes, né, mas que muito interessados no tema. Então, a gente vai hoje, né, vai nesse momento, né, fazer essa última rodada, né, de apresentações. Reitero com vocês o compromisso do horário, né? A gente tem aí um horário de término de 5 horas. Então, dentro do possível, e se não perder aqui a qualidade do painel, das informações que a gente pretende compartilhar com vocês, a gente vai atender adequadamente esse horário de término às 17 horas. Eu estou aqui muito bem acompanhado, né, por representantes da Eletrobras, da Sanasa e da Action Shop. Logicamente, vocês se interessaram muito mais em participar desse evento e acompanhar esse painel muito mais por causa desses nomes, né? Então, eu vou rapidamente fazer uma breve introdução para a gente ganhar tempo e trazer exatamente vocês para esse contexto. O painel ele tem um contexto, né, de trazer aqui inovação e inspiração. Então, a gente está materializando, na verdade, cases reais, né, trazendo uma materialidade de tudo aquilo que a gente viu ao longo do dia, né, tanto das facilidades, mas principalmente das dificuldades de trabalhar na iniciativa privada e nos atores de uso, né, do recurso hídrico. E aí vocês vão ver, né, que, às vezes, a inovação ela vem do óbvio, não necessariamente com recursos, com milhões de recursos, não necessariamente com tecnologia, mas às vezes vem de fazer o óbvio. E às vezes fazendo o óbvio bem feito é um modelo, né, bastante significativo de inovação. Eu queria, antes de passar a palavra, e aí eu vou seguir a ordem aqui, a gente vai começar pelo Igor, depois pelo Luiz Felipe, depois pela Liliane, pegar uma fala, né, que foi comentado aqui no último painel, que a Lívia trouxe, né, de que a gente está diante de uma iminência de uma crise hídrica, né? O estado do Rio de Janeiro, historicamente, olhando em perspectiva, né, a primeira crise hídrica, e aí desculpa que eu já falo, toda vez que eu participo de painéis eu falo sobre isso, vocês já devem ter decorado, mas o estado do Rio de Janeiro, ele já, primeiro enfrentamento, né, de uma restrição hídrica foi ali entre os anos de 1955 e 56, pouco mais de 40 anos depois, a gente teve ali entre 2001 e 2003, um segundo momento de restrição hídrica, aquele momento do apagão, e entre 2000, e aí menos de 15 anos depois, entre 2014 e 2016, um novo cenário de restrição hídrica. E aí, reforçando, né, o que a Lívia trouxe, um quarto cenário, um quinto cenário, um sexto cenário, um sétimo cenário, já estão contratados. Vão acontecer.
quando é que é o X da questão, né? Então, a gente tem que trabalhar na preparação da nossa infraestrutura, da nossa capacidade de resiliência, na nossa capacidade de adaptação, porque um novo cenário, ou novos cenários de restrição hídrica, eles vão acontecer. Tá? Nós seremos apresentados a eles nesse novo cenário. Mas, né, como inovação, tecnologia e boas ideias, né, a gente nos ajudam muito a superar momentos de crise e momentos de restrição. A gente vai conhecer, né, a partir de agora, alguns cases, né, algumas alternativas encontradas por empresas para enfrentamento exatamente de problemas e, principalmente, conhecer como é que a gente superou ou pretende superar esses momentos. O Igor Halp, ele vai trazer para a gente, né, ele representa aqui a Eletrobras, ele vai trazer para a gente uma contribuição da pegada hídrica, né, com uma metodologia de pegada hídrica na gestão para o setor elétrico. Você tem uma apresentação, já está aí, né? Então, cara, fica à vontade. Vou ficar em pé aqui. Bom, boa tarde, meu nome é Igor Halp, sou pesquisador do CEPEL, e o CEPEL desenvolve projetos para a Eletrobras. Então, primeiro, eu queria até agradecer ao CEBEDS, à Firjan e à própria Eletrobras pelo convite para estar aqui apresentando essa palestra, né? Que, na realidade, isso aqui é um pedaço de um projeto que a gente vem desenvolvendo para a Eletrobras, que trata tanto de pegada hídrica quanto pegada de carbono, por isso que aqui vai ser um recorte do que a gente vem desenvolvendo junto com eles. Que fala, então, sobre a contribuição da pegada hídrica na gestão da água para o setor elétrico. E a primeira coisa que eu queria falar é que, até para linkar com a segurança hídrica, né, e aqui eu estou, de certo modo, representando o setor elétrico, é que a segurança energética está intrinsecamente vinculada à segurança hídrica. E quando... Tem como passar? Então, retomando, porque, na realidade, quando a gente pensa do setor elétrico, a utilização o consumo de água, a gente sempre pensa em hidrelétrica. Claro que a nossa matriz elétrica ela é majoritariamente hidrelétrica, né? Quase 60% da nossa energia ela vem pela hidrelétrica, mas a dependência hídrica do setor elétrico vai além das usinas hidrelétricas, porque as outras fontes de geração de energia, termoelétrica, eólica, solar, elas também consomem água, né? Não é um consumo de forma direta na geração em si de energia elétrica, mas é um consumo indireto de água. E aí, para isso que a pegada hídrica ela vai servir para a gente conseguir identificar aonde que tem esses consumos de água ao longo do processo de geração de energia elétrica para as diversas fontes. Tá bom. Então, o que seria a pegada hídrica? Então, é um indicador que mede a quantidade total de água consumida ao longo do ciclo de vida, e aí pode ser de um produto, de um processo, de um serviço, que no nosso caso, que é o setor elétrico, seria conseguir gerar 1 kWh de energia. Então, quando a gente fala o ciclo de vida dessa geração de 1 kWh de energia, seria considerar a extração de matérias-primas, ou seja, toda a matéria-prima que precisa, seja para o combustível, para gerar energia, ou para os próprios materiais, para, por exemplo, construir os ativos, né? A própria construção, a operação e depois o descomissionamento dessas usinas. E é interessante falar que a pegada hídrica é dividida em pegada hídrica verde, cinza e azul, mas é interessante falar da cinza porque, na realidade, a gente consegue transformar os efluentes, por exemplo, que tem alguma poluição, a gente consegue transformar isso em consumo de água, né? O quanto de água eu preciso para conseguir aquele efluente, né? Então, a gente consegue, dentro da pegada hídrica, também considerar esse tipo como se fosse uma poluição, né? De que maneira essa poluição ela vai se transformar em consumo de água. E tem o consumo, ainda mais quando a gente fala de sistema de geração de energia, tem o consumo direto, que está intimamente ligado à geração em si de energia, e os consumos indiretos, por exemplo, das usinas solares, seria a limpeza dos painéis solares, por exemplo, tem um consumo de água para isso, embora não seja um consumo diretamente relacionado à geração de energia. Então, qual é a contribuição da pegada hídrica, então,
para o setor elétrico e para essa gestão da água. Então, a gente conseguir identificar, como a gente está olhando todo o processo, né, desde a extração de materiais, a construção, a operação e o descomissionamento das usinas, a gente consegue identificar pontos críticos de uso da água, ou seja, onde a gente poderia ser mais eficiente quando a gente está olhando uma usina específica, avaliar impactos locais e riscos hídricos, ou seja, aquela usina que está consumindo aquela água, dependendo do local onde ela está inserida, pode ser que tenha um risco hidrológico associado a isso, um risco hídrico, um impacto local ali. Apoiar decisões sobre expansão, investimento e operação de novas fontes. A gente fez um trabalho lá no CEPEL também, junto com a Eletrobras, que a gente utilizou o estudo de expansão do setor elétrico, né, que é a matriz, que ele olha 30 anos à frente para decidir qual vai ser a alternativa de expansão do setor, e o critério que é utilizado é um critério econômico, né, de custo. Então, a alternativa com menor custo é a vencedora, e a gente incluiu, por exemplo, a pegada hídrica das diversas fontes para entender se, quando a gente inclui mais esse critério, até em termos de custo, se a alternativa vencedora vai ser diferente ou não. E que sim, teve uma diferença nessa alternativa vencedora. Por isso, então, que a gente pode utilizar a pegada hídrica, sim, em tomadas de decisão, né, como, por exemplo, para a expansão. E aí traduzir um desafio técnico em uma ferramenta de gestão e também comunicação ambiental, né, porque quando você demonstra que você está preocupado com a pegada hídrica, é uma maneira de você comunicar para os agentes externos, para os stakeholders, que você tem essa preocupação. Bom, e aí, como eu falei que é um recorte de um estudo que a gente está desenvolvendo com a Eletrobras, o que a gente fez dentro desse projeto foi desenvolver uma metodologia de pegada hídrica para as diversas fontes de geração de energia, e depois a gente poder até comparar as diferentes consumos, as diferentes pegadas de cada uma dessas fontes de geração. E aí, para isso, a gente desenvolveu a metodologia, e depois a gente aplicou a um estudo de caso de cada fonte, não só a geração, mas a gente também considerou uma linha de transmissão, para depois a gente poder entender quais são as fontes que têm uma pegada hídrica maior do que as outras. Então, a gente considerou uma geração hidrelétrica, termoelétrica a gás natural, eólica e solar. E aí, solar tanto fotovoltaica no solo, né, como flutuante. E uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente vai fazer, né, a pegada hídrica, dado que a gente está fazendo análise de ciclo de vida, considerando todo o ciclo de vida, é a gente fazer a fronteira do sistema. Então, ali em cima, por exemplo, da solar, o que a gente consegue? A fronteira do sistema seria o que eu estou considerando internamente, que ali eu vou ver todos os consumos de água que são considerados. Então, onde está o tracejado, então, seria a extração de materiais e produção de extração de matérias-primas e produção de materiais, tanto para a construção ou para a operação da usina, e a própria construção e o descomissionamento dessa usina. E isso tudo para conseguir entregar 1 kWh de energia. No caso da termoelétrica, ali é solar, o combustível é o sol, né? E no caso da termoelétrica, não, a gente tem um combustível, que no nosso caso era o gás natural. Então, o processo todo de obtenção do gás natural até ele chegar na usina, ele também é considerado, tá? Todo o consumo de água que tiver, né, em cada um desses processos, também são considerados. Esses são os resultados, tá? Ele está até no site da Eletrobras. E aqui, não vou falar sobre todos esses resultados, mas eu acho que o que chama a atenção aqui é o seguinte: esses valores, esses números maiores, é a pegada hídrica, tá? E isso para conseguir entregar 1 kWh de energia. Quando a gente olha a geração hidrelétrica, ela que tem a maior pegada hídrica, né? E isso, aquele círculo logo seguinte, ele está dizendo em que etapa tem qual o percentual de cada etapa relacionada a essa pegada hídrica. E a gente vê que da hidrelétrica é a operação. E isso está associado não à água que passa pela turbina, porque ela não é consumida, mas sim à evaporação do reservatório. E antes a gente demonizar a hidrelétrica, nossa, ela tem maior pegada hídrica, ela consome mais água dentre as fontes de geração, na realidade tem muita discussão, principalmente internacionalmente, sobre essa consideração da evaporação da hidrelétrica. Por quê? Porque, em geral, apesar de então, a gente ter um consumo muito alto de água, né, de água doce, a hidrelétrica, em geral, quando você, em áreas que você tem até escassez hídrica, em geral você coloca um reservatório e o reservatório ele disponibiliza uma água que você não teria, ou seja, principalmente reservatórios com regularização, você consegue, na estação seca, ter água que você não teria antes se não tivesse aquele reservatório. Então, na realidade, ele pode disponibilizar uma água, né, mas quando a gente olha a pegada hídrica, de certo modo, a gente pode estar vendo um viés negativo desse tipo de solução.
Além disso, tem uma outra discussão, que era se a gente considera a evaporação bruta ou líquida. O que seria isso? Porque antes do reservatório tinha um rio passando ali, esse rio já tinha uma evaporação, tinha a própria evapotranspiração daquele solo, daquele terreno, e quando a gente calcula a pegada hídrica, a gente pode ou calcular a evaporação bruta, ou seja, aquela evaporação que está acontecendo do reservatório, ou considerar uma diferença entre o que evapora hoje e o que evaporava, né, que seria menor. Então, essa pegada hídrica não seria 18,45, seria bem menor se a gente considerasse, então, o que já era evaporado antes. E também, quando você coloca o reservatório, você disponibiliza uma água e você disponibiliza também que tenham outros usos para essa água, dado o reservatório. Para irrigação, para abastecimento, para turismo. Então, talvez essa evaporação tivesse que ser alocada, distribuída, né, para os diferentes usuários daquele próprio reservatório e não alocar toda essa evaporação só para a geração de energia. Tá? Então, essas são as discussões que estão acontecendo no cálculo de pegada hídrica relacionadas à hidrelétrica. Uma outra curiosidade só, então a hidrelétrica ela tem a maior parte da pegada hídrica dela é da operação, a geração termoelétrica também é na operação, da parte de resfriamento, né, da usina, e a eólica é que tem a menor pegada, e a eólica solar são aquelas que a pegada hídrica, né, majoritariamente, o maior consumo é durante a construção. Então, a eólica, por exemplo, tem que tomar cuidado onde que vai ser construída essa usina, porque na etapa de construção é que você vai ter um pico de consumo de água muito forte, relacionado quando você compara com durante a operação da usina. Então, tem que tomar cuidado se você vai construir uma usina numa área de escassez hídrica, você tem que avaliar se você vai ter a quantidade de água necessária para você conseguir construir a geração eólica, né, a usina eólica. E aí, mais algumas conclusões. Quando a gente olha os diversos estudos de pegada hídrica, né, que são realizados, existe uma grande variabilidade desses valores, né? Então, por isso que é importante a gente fazer realmente estudos de pegada hídrica específicos de cada usina, né, e não fazer utilizar médias, né, porque a média, como tem muita variabilidade, você pode estar sendo enganado quando você utiliza um valor médio, até porque os estudos têm que ser adequados para cada projeto e para cada realidade de empresa e região, né? Porque cada região tem uma escassez hídrica, tem uma característica hídrica diferente. Eu já falei sobre a geração hidrelétrica, a parte se ela é um consumidor, ela é um consumidor, mas ela também disponibiliza a água. A geração eólica tem a menor pegada. E também a pegada hídrica como instrumento de gestão de risco e segurança hídrica, porque quando eu falo, para eu gerar 1 megawatt-hora, eu gasto 100 metros cúbicos, pode ser que isso seja sustentável em uma região, e em outra, se eu precisar de 10 metros cúbicos para gerar esse mesmo megawatt, talvez seja muito crítico, né, dependendo da região. Por isso que tem que avaliar exatamente a pegada hídrica e dentro daquele contexto regional. E aí, como conclusões, né, então a pegada hídrica como instrumento de apoio à gestão dentro de uma empresa. Então, ela serve para avaliar projetos de expansão, considerando a sua intensidade hídrica, como eu falei, quando a gente até rodou o modelo de expansão do setor, e ele alterou a alternativa vencedora de expansão. Priorizar ações de eficiência em plantas com uso elevado, e isso por quê? Porque quando você faz a pegada hídrica, como se a gente está olhando cada processo que existe dentro da construção, da operação e do próprio descomissionamento, você consegue identificar aonde você vai ter um gargalo ou aonde você vai ter um uso excessivo de água e de que maneira eu posso tentar transformar esse processo mais eficiente em termos de água. E também quando você faz diversas plantas, né, você consegue comparar uma planta com a outra e entender por que o processo nessa planta ele usa muito mais água do que na outra e você tentar melhorar o seu processo. Incluir esse indicador em relatórios de ESG e também de sustentabilidade corporativa, né? E isso é uma forma de comunicar o compromisso do setor e da própria empresa com a segurança hídrica e a transição sustentável. E aí, só para finalizar, né? Então, garantir a segurança hídrica também é garantir segurança energética, né? Dado que todas as nossas fontes de geração, a água é estratégico para todas essas formas de geração, não só para usinas hidrelétricas. E a pegada hídrica, ela torna esse uso visível, a gente consegue entender aonde que tem consumo de água entre todo o processo do ciclo de vida daquela fonte, mensurar quanto de água é, ou seja, aonde que está sendo consumido, quanto que eu estou consumindo, e aí eu consigo comparar também.
tanto entre fontes, quanto também entre dentro da mesma fonte, diferentes usinas. E aí, incorporar esse indicador na gestão vai fortalecer o planejamento, a resiliência e a própria sustentabilidade do setor elétrico. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado pela atenção. Bom, gente, Igor, muito obrigado, né, primeiro pelo tempo aqui, você superou as expectativas aqui em relação ao tempo, e tempo é um recurso valioso, tão valioso quanto água, né, ou mais até, às vezes. O Igor trouxe para a gente alguns conceitos bem interessantes, né, a questão que a segurança hídrica está intimamente e diretamente ligada à segurança energética, né, dada a estruturação da nossa matriz. Explicou, foi bem didático em relação à questão da composição e da aplicação da pegada hídrica, né, dela como um indicador, né, de eficiência do consumo de água ao longo de uma cadeia, de um ciclo de vida, né, especificamente para o setor elétrico. É lógico, esse caso, a pegada hídrica, ela é aplicada para produtos, é aplicada para outros processos, mas eu não conhecia, eu confesso que eu não conhecia essa aplicação para o setor elétrico. Trouxe para a gente, né, uma base técnica, quer dizer, reforçou, né, a percepção de que a pegada hídrica ela é calculada a partir de uma base técnica bastante robusta, né, e ela acaba representando um indicador. Pode ser um indicador de eficiência, né, do processo, um indicador de risco para o processo, um indicador para ser usado em momentos de tomada de decisão, ferramenta de gestão e de comunicação também, né? Então, bem interessante, eu achei bem ilustrativo, né, bem objetivo. Já anotei aqui 2 perguntas que eu volto a você logo em seguida para a gente avançar aqui. Agora a gente passa, né, para o Luiz Felipe. Você prefere que te chama de Luiz ou de Felipe? Tanto faz. Só para fazer um contexto, eu tenho certeza que ele vai falar isso. A Sanasa de Campinas, ela hoje, né, ganha, né, tem a medalha de ouro do índice do Instituto Trata Brasil, né? Então, Campinas é a cidade no índice lá de eficiência do Instituto Trata Brasil que está em primeiro lugar, né? Então, parabéns. E eu curioso para ver o que você vai falar aí sobre o trabalho que vocês estão fazendo lá. Bom, novamente, boa tarde a todos, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Aqui está representando a Sanasa. A Sanasa foi eleita agora há poucos meses, a número 1 aí do ranking do Trata Brasil, para cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Pela sua eficiência no saneamento, né, no tratamento e na distribuição de água. Aí, vou fazer aqui, tentar, dessa vez, seguir o script aí e tentar ficar dentro do tempo. Então, esse painel sobre inovação e inspiração, vamos falar aqui, então, a questão da inovação, sustentabilidade e segurança hídrica. Eu vou estar falando sobre, acho que 2 temas que já foram abordados aqui anteriormente. Um deles é a questão de reuso, né? Aí, deixa o passador... Tá. Antes de entrar na questão do reuso, fazer um contexto de desafios, né? A questão da escassez hídrica crescente, aumento da demanda por água doce, questão das mudanças climáticas e a pressão sobre os mananciais d'água e a urbanização acelerada e a necessidade de inovação na gestão dos recursos hídricos. Em cima disso, segurança hídrica, garantir a disponibilidade e qualidade da água para as pessoas, ecossistemas e atividades produtivas. E dentro disso a gente tem 3 pilares importantes, né? A questão da disponibilidade e qualidade, a resiliência a eventos extremos e a governança e a gestão integrada
Aí, entrando propriamente na questão da apresentação, eu vou falar um pouco sobre reuso. A Sanasa ela implantou sua primeira planta de reuso lá em 2012, que é um processo que ele é feito, um tratamento terciário, que ele é feito através de membranas de ultrafiltração. E aí o papel questão do tratamento dos efluentes, né? Efluentes tratados são recursos hídricos alternativos, né? Como a Lívia chegou a comentar aqui anteriormente, né? Como benefício a redução da poluição, o reuso para a indústria, agricultura e uso urbano e a menor dependência dos mananciais. A gente tem a questão das tecnologias emergentes no tratamento de efluentes, as membranas de ultrafiltração, e a questão do Nereda também. Acho que Nereda foi implantado aqui em Deodoro, se eu não me engano, por causa lá em 2016 das Olimpíadas também. Vocês têm uma planta aqui de Nereda também. A gente tem hoje, a Sanasa tem 18% dos efluentes dela são a gente pode transformar ele em reuso para estar fornecendo ele para indústrias. Ele já é utilizado na questão urbana do município, lavagem de feiras livres, e é fornecido já a questão do corpo de bombeiros também. Eles utilizam também água de reuso que a gente fornece. A água de reuso nossa produzida, ela já é clorada. A gente fez uma contratação de um especialista em água de reuso, e com esse cloramento da água de reuso nossa, que era o falecido doutor Ivanildo Espanhol, ela passa em todas a questão de potabilidade, de tudo da CONAMA, ela atende todos os parâmetros, então isso é importante. Não é fornecido, mas como já foi falado, né, ela é para a questão de recarga de manancial. Nós temos hoje 2 estações produtoras de água de reuso em funcionamento. Uma delas é a Capivari 2 e a EPAR Boa Vista. Estamos com a maior nossa, fazendo um retrofit, transformando ela também em Nereda com membranas. Quando essas 3 estações estiverem em funcionamento, a gente vai estar aí com mais de praticamente 52% dos efluentes tratados do município sendo disponibilizados para reuso. Aqui do lado eu tenho um exemplo, né, de como é a questão da membrana de ultrafiltração. São cassetes, né, compostos por várias membranas, e aí a gente tem a questão do monitoramento dela, né, que ela é toda monitorada e automatizada, ela funciona praticamente sozinha. As membranas, aí praticamente de 6 em 6 meses, elas precisam ser retiradas para ser feito toda uma desinfecção e todo o tratamento delas. Passando um pouquinho, eu tenho um vídeo aqui do resultado, né? Para vocês terem uma ideia, qual é o produto depois de passar pela membrana, o tipo da água que está saindo, né? Então, a Sanasa tem como objetivo nessas estações, melhorar a eficiência no tratamento, melhorar a qualidade dos rios e beneficiar os municípios ajusantes e transformar o esgoto tratado em recurso e fortalecer o conceito da On Water, que é a questão da economia circular e da resiliência climática, né? Se a gente tem um recurso tão escasso, por que a gente não tratar ele da melhor maneira possível? E a gente transformar ele num produto também que possa ser utilizado de outras formas. Aqui também tem um vídeo, né, da água que está saindo da nossa calha-parte lá da EPAR Capivari 2, para vocês terem noção do nível de qualidade do efluente. Então, aí eu acho que fica bem claro que se a gente colocar um copo de água normal e um copo dessa água, aí praticamente não vai estar diferença, então só com uma simples cloração ele já fica potável, ficaria, né? Mas a gente tem grandes restrições na legislação, isso que a gente precisa se atentar bastante, quer dizer,
como foi falado anteriormente, uma das coisas mais difíceis é a questão da flexibilização das nossas leis. A gente tem uma que foi aprovada lá em 2020, uma deliberação no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de utilização de água de uso para usos não potáveis, mas você tem uma série de restrições. E no meu entendimento, nessa situação que nós estamos prestes a entrar, talvez aí numa crise hídrica, essa água de reuso ela é de grande importância. A utilização dessa água, eu acho que é fundamental para o enfrentamento dessa crise. Eu acho que nós teríamos que ter leis que tivessem a possibilidade de fazer com que essa água fosse mais utilizada e que ela não só voltasse para o manancial como recarga. Quer dizer, ela tivesse que as indústrias pudessem estar utilizando, que a gente tivesse uma maior flexibilização, que a gente já vê lá fora que isso acontece, né? Mas aqui, infelizmente, as coisas ainda são muito restritivas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre um outro caso, também da Sanasa, que aqui também já foi falado um pouco, a questão das perdas. Lá em 1994, a Sanasa começou seu projeto de perdas, como foi falado aqui, com uma ação muito simples. Na época, nós tínhamos 37,7% de perdas no município, e a primeira ação que foi tomada foi instituir uma gerência de perdas, onde, através disso, você pôde ter um centro de custo, onde você foi possibilitado a questão de aporte de recursos para você iniciar um processo de perdas. E esse processo de perdas, ele não necessariamente ele precisa de recurso. Você pode estar iniciando isso com simplesmente o planejamento do seu município, a setorização do seu município. Você está conhecendo o município que você tem, aonde você tem maior utilização ou menor, aonde você pode estar melhorando a questão de troca de hidrômetros, do seu parque de hidrômetros, isso faz muita diferença também. Eu acho que vocês estão no meio aqui, vocês têm esse entendimento. E foram várias ações simples que foram sendo tomadas, não necessariamente com grande aporte de recursos, e que vieram trazer muita diferença. Hoje a Sanasa tem um índice de perda de 16,2%. Muito baixo, a gente sabe que aqui a média do Brasil é mais de 40%, mas a gente teve com vários investimentos durante todo esse ano. A gente teve um programa agora nos últimos 4 anos de troca de rede, onde a gente acabou trocando em 4 anos 472 quilômetros de redes para redes de PAD, né? Então, isso também trouxe grande diferença, mas uma das coisas que era na questão da inovação foi uma parceria que foi feita entre a Sanasa, a Manco Vavin e a Microsoft, onde, através dessa parceria, que é uma parceria global, com custos todos eles cobertos pela Microsoft, a Sanasa simplesmente não aportou recurso, ela forneceu a sua rede de distribuição para estar sendo estudada e foram implantadas mais de 1.300 sensores de monitoramento. Nós já tínhamos, o nosso departamento de perdas é bem avançado, a gente já tinha vários histogramas de todo o funcionamento da nossa rede, e com a implantação desses sensores, geralmente a montante e a jusante das válvulas e no ponto crítico da nossa rede, foi possível conhecer todo o funcionamento da nossa rede de distribuição. E com isso, o que acontece? A gente, inicialmente, isso foi implantado em 109 setores, que a gente fala DMCs, né? Distritos de medição e controle, inicialmente em 109. Isso é uma parceria que tem 1 ano, completou 1 ano agora, e nesse 1 ano nós conseguimos 370 milhões de economia de água.
Em volume, isso daria para abastecer um dia e meio a cidade. Quer dizer, então, é muito considerável. Qual que, vamos dizer assim, deixa eu ver, esse aqui são os setores de distribuição, né? É importante falar, eu não tinha falado. Na época, lá, quando começou o projeto, lá em 1994, nós retirávamos dos mananciais 117 bilhões de litros de água. Hoje, e naquela época, a cidade tinha 800 mil habitantes. Hoje, passados mais de 30 anos, a cidade tem 1.200.000 habitantes, nós retiramos 107 bilhões de litros. Nós retiramos menos água hoje do que se retirava há 30 anos atrás. Quer dizer, tudo com investimento na questão de perdas. Todo o dinheiro investido em perdas, ele traz grande resultado. Não é fácil, o começo você consegue abaixar isso de uma forma muito significativa, mas depois ele chega num patamar ali que cada numerozinho que você consegue fazer é com um grande sacrifício. E esse aqui são os setores, né? Inicialmente, esse projeto foi implantado em 109 setores de distribuição. Hoje a gente já está com 307 setores implantados. E aí a gente também ele é utilizado, o pessoal da Microsoft hoje é proprietário do software Takadu, inicialmente é um software israelense, né? Que aí ele vai conhecendo o funcionamento da nossa rede e vai fazendo entendimento. E aí, para vocês terem noção do exemplo, né? Mas como que ele faz isso? Ele faz o monitoramento da rede, tem uma sala, uma central, que eles ficam observando isso, ele faz o monitoramento da rede, ele já tem o normal do funcionamento da rede, e aí, quando ele encontra uma anomalia, ele dá um sinal e ele avisa o nosso pessoal. A gente consegue atuar não respondendo a um vazamento, alguma coisa, a gente consegue atuar preventivamente. Então, essa atuação preventiva é o que faz a gente estar economizando água, economizando recurso, quando a gente está economizando menos energia para tratamento, para distribuição, menos produto químico que a gente está perdendo, então tudo isso que está contido ali na água, né? Então, esse é o histograma. Aqui você tem o ponto onde foi verificada a anomalia de perda de pressão, ele já manda o alerta para o nosso pessoal e o nosso pessoal imediatamente já faz a atuação. E aí, como os resultados, né? Economia de 370 milhões de litros, índice de perdas 16,2, captação do Rio Atibaia diminuiu mesmo com o aumento da população, e a parceria entre a Sanasa, a Manco Vai-Vir e a Microsoft representa um modelo de inovação e gestão hídrica urbana, unindo tecnologia, sustentabilidade e governança colaborativa. Esse projeto é referência internacional no uso de inteligência artificial e telemetria para reduzir perdas, otimizar operações e fortalecer a resiliência hídrica em regiões vulneráveis. E eu acho que é isso aí. Espero que está dentro do tempo dessa vez. Obrigado. Valeu. Muito obrigado, Luiz Felipe. Aí fica fácil de você entender a abordagem, né, da Sanasa de Campinas e por que vocês estão com ocupando, né, essa primeira colocação no ranking do Trata Brasil, e principalmente para mostrar que é possível, né? Você falou um trabalho aí de quase 30 anos, um pouco mais de 30 anos, de 94 a 2025, né, investindo em tecnologia, investindo em inovação, investindo em governança, né, no controle, na eliminação de perdas. A perda zero é um sonho, né? Eu particularmente, eu estou um pouquinho desatualizado do setor, mas perda zero eu não conheço nenhuma cidade no mundo que tenha alcançado isso. As cidades mais eficientes em relação à perda, até onde eu sei, estão funcionando entre 5% e 8%, né? Então, até porque os investimentos que precisam ser feitos, você falou está com 16 ponto alguma coisa, 16,2%. Então, os investimentos que precisam ser feitos para baixar de 16 para 15, de 15 para 14, são investimentos bastante significativos, né?
talvez maiores do que aquele ganho, né, econômico que, eventualmente, a instituição vai ter. Né? Você trouxe para a gente uma relação que já tinha sido comentado nos painéis anteriores, sobre aquela relação e importância, né, da quantidade e qualidade. Às vezes, não necessariamente pelo fato de você ter um manancial, um rio Amazonas na tua frente, você tem toda a quantidade do mundo, né, de água na tua frente, mas a qualidade daquele manancial, ele não te ajuda. Né? Então, é importante a gente equilibrar esses dois pontos. Interessante a tua apresentação, de uma forma geral, ela complementou a apresentação do Igor, no sentido de que mostra, né, que reforça aquela máxima da administração. Sem dados eu não consigo fazer gestão. Eu preciso controlar, eu preciso conhecer o meu processo, gerar dados e informações para eu poder fazer uma boa governança, fazer uma boa gestão. Então, as tuas duas apresentações trouxeram exatamente esse ponto. É importante que você traz a questão da necessidade, né, da gente ter, da segurança hídrica estar relacionado, e a gestão hídrica estar relacionado com resiliência para eventos extremos, e também que a governança é fundamental, o entendimento, né, da cadeia, né, de comando e de quem toma a decisão, na importância de alocar investimento, alocar recursos, criar, né, o centro de custo para que o problema fique evidente. Né? Alguém falou uma vez, e que me marcou muito, uma frase, dizendo que o primeiro passo para eu resolver um problema é eu reconhecer que eu tenho um problema. Né? Então, se eu não reconheço que eu tenho um problema, não adianta ter dinheiro, ter técnico, né, e ter tempo, que eu não vou resolver. Primeiro, eu tenho que reconhecer que aquele problema é importante. Você trouxe a questão do reuso também, a importância e a possibilidade de exploração de forma mais estruturada do reuso, né, além do que a gente já faz hoje. Eu aproveitar que não tem ninguém da SEDAI aqui, pelo menos eu não mapeei ninguém, né, da SEDAI. A gente, mas está sendo gravado, possivelmente a SEDAI vai ver. Mas eu já falei isso para o presidente da SEDAI, não tem problema. Dois, né? A SEDAI hoje opera a maior estação de tratamento de água bruta do mundo, né? A estação de tratamento de água do Guandu, tem lá no livro do Guinness, né? A maior estação de tratamento de água bruta do mundo, capta 45 metros cúbicos por segundo para abastecer, né, quase 10 milhões de usuários na região metropolitana. É um caso de sucesso, mas também ela é a maior, na minha opinião, né, eu falei isso para o presidente, é o maior case de reuso de água potável no mundo. Porque se você for classificar o Rio Guandu, ele não é classe 1, ele não é classe 2 e ele não é classe 3. Então, o que a SEDAI capta do Rio Guandu é uma água de baixíssima qualidade, né, que deve ser talvez comparável em termos de qualidade à água de saída de uma estação de tratamento, né, e deve perder também em termos de qualidade. Então, a SEDAI hoje, a estação de tratamento de água do Guandu, e a SEDAI opera a maior estação de tratamento de água, de reuso de água potável no mundo. Né? E a gente não tem noção disso, que nós bebemos na nossa casa uma água de reuso. Né? Só se choca com isso quem não conhece a característica e a qualidade da água do Rio Guandu. Né? E eu falo isso enaltecendo o trabalho que a SEDAI faz. Né? Então, assim, concordo quando você comenta que a gente já falaram isso mais cedo, reuso também é uma questão de cultura, da gente rever os nossos pontos, né, de cultura. E importante trazer esse case, né, que você trouxe, da inteligência artificial aplicável a estações, né, a sistemas de tratamento, sistema de controle de perda, e a gente está cada vez mais desenvolvendo e aprendendo e aprimorando a inteligência artificial para exatamente nos trazer velocidade nos processos de tomada de decisão. Né? Isso é muito, 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 muito importante. Dito isso, Liliane, né? Vou passar a palavra para a Liliane. A Liliane é uma velha conhecida aqui da Firjan, né? Porque a Action Shop ela recebeu o Prêmio Firjan de Sustentabilidade em quando? 2017. Já tem quase 10 anos, hein? Não tem mais projeto nenhum para apresentar? Então tá bom. Então, ano que vem, vai abrir o edital agora em fevereiro. Né? E ela ganhou, então, em 2017, e a cena da Liliane ganhando o prêmio, para mim, foi uma coisa marcante. Né? A reação dela na hora que ela... E ela vai contar isso, eu tenho quase certeza disso. Ela vai contar a emoção que ela teve recebendo lá o Prêmio Firjan de Sustentabilidade e o contexto, né, que ela... O pai dela está aqui presente, como sempre vem em todas as apresentações que ela faz. Se eu não estava nesse dia do prêmio?
soube por telefone, né? Quando ela parou de chorar, o senhor conseguiu entender o que ela estava... Vamos lá, Liliane, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Amanda, posso te pedir para deixar nos últimos 5 segundos estático o vídeo ali, que daí a gente consegue ter a imagem estático. Não sei se tiveram a oportunidade de tomar o coffee break aí. Cadê minha amiga que elogiou a goiabada? Me ajuda aqui. Faz que nem escola, pega um e passa, por favor. Me intriga muito saber por que a Firjan insiste em me convidar para esses seminários e esses encontros. Deve ser por isso. Afinal de contas, bom, vou ficar na frente de vocês aqui. Afinal de contas, nós somos uma empresa com menos de 100 funcionários. Então, eu estou aqui diante da Eletrobras, dentro da Firjan, e me intriga, confesso que me intriga. Talvez vocês possam me dar essa resposta no final aqui da nossa conversa, porque eu ainda não tenho essa resposta. Porque eu cortei muito rapidão, você viu? A faquinha está ali na... Pode, claro. Bom, hoje a gente sabe, dentre várias coisas, que a China é uma das maiores exportadoras de tecnologia para a transição energética do mundo. Mas outrora, 20 anos atrás, a única coisa que a gente sabia da China era aqueles hologramas que a gente tatuava, e aí que a gente sabia que existia um mesmo hologramazinho para crise e oportunidade. Vocês se lembram disso? Muito tempo atrás, gente. Porque na China e tal, tenho essa lembrança sobre a China. A nossa empresa ela nasce de um sonho, mas também de uma oportunidade a partir de uma crise, que todo mundo aqui lembra, dos anos 2000, derramamento de óleo na Baía de Guanabara provocado pela Petrobras, então FEMA. Percebeu-se que, além daquilo que estava na Baía de Guanabara, também existia muito efluente sanitário e industrial sendo lançado em natura pelas indústrias da região. E assim nasce o nosso negócio, pelo fundador, que está aqui presente, há 25 anos atrás. Ano que vem a gente vai comemorar essas bodas de prata, de uma empresa pequena, familiar, mas sólida e resistente. Bom, a empresa nasce para servir como um apoio para a indústria, no que tange a questão do gerenciamento, transporte, coleta e destinação final de efluentes sanitários e industriais. À medida que o tempo foi passando, a gente escalonou um pouco a empresa, e hoje a gente atende também a questão de resíduo sólido. Então, a gente está tanto dentro da indústria quanto nas obras de infraestrutura urbana, frentes móveis de trabalho, fazendo locação de banheiro químico e transportando, coletando e destinando esses efluentes, esses resíduos, para os melhores lugares possíveis, tentando fazer o máximo de desvio de aterro também. Estamos aqui num seminário de segurança hídrica, mas é inevitável falar também de Política Nacional de Resíduo Sólido. Passados alguns anos, a gente, com ISO, com responsabilidade ambiental acima dos nossos concorrentes, a gente decidiu que a gente queria ser responsável 100% pelo resíduo do nosso cliente, não só destinar para SEDAI ou para Águas de Niterói, que eram os nossos receptores à época. Então, mais uma vez, o holograma chinês aparece para a gente, quando, em 2015, a gente inaugura a nossa planta de tratamento de efluente, localizada em Cachoeiras de Macacu, cercada pelo rio Macacu, um dos principais afluentes da Baía de Guanabara. Estamos situado na bacia hidrográfica do Guapi-Macacu, no coração da água dessa bacia, claro. E a gente se dá conta de que a gente começa a tratar o efluente sanitário industrial das indústrias da região, ali, especialmente o então Comperj, hoje Complexo de Boa Ventura, né, mas toda aquela imensidão de negócio que estava surgindo naquela época. A gente tem capacidade para tratar coisa pequena, tá, gente? Bem pequena, mais 700 metros cúbicos por dia. Então, a gente colaborou para a suplementação, digamos assim, do saneamento nos locais onde não havia essa infraestrutura e que nem vai haver, né, na indústria, por exemplo, né, que tem algumas soluções, mas que sempre acaba recorrendo a gente enquanto transportador e, muitas vezes, receptor também. Em 2015, a gente inaugura essa estação de tratamento em Cachoeiras de Macacu e resolve contar para a comunidade que a gente estava entrando ali, né, numa região que não tem saneamento, como várias, né, em torno da Baía de Guanabara,
para contar para as pessoas, para a comunidade que estava ali, que aquele negócio estava acontecendo, ia gerar emprego, ia gerar, enfim, movimentação, impacto viário, né, de tráfego de caminhões, porque toda a estação nossa ela é via terrestre, né, que a gente recebe o efluente. E a gente se deparou com um agricultor, um plantador de grama, grande lá da região, concorrente lá do... Todo mundo, ninguém está prestando atenção, todo mundo pensa, meu Deus, o que essa menina está oferecendo goiabada para o... E não chovia, todo mundo estava perdendo milho, é uma região rural, né, ali onde a gente está instalado, em Cachoeiras de Macacu, estava todo mundo perdendo as roças, os quiabos, os aipins. Não chovia, o rio super baixo, e a gente jorrando água. Jorrando água, devolvendo para esse corpo hídrico. E aí um agricultor chegou e falou, Lili, pelo amor de Deus, deixa eu encostar um caminhão-pipa aqui para eu salvar minha lavoura, minha grama, eu tenho um monte de cliente aqui. E aí eu falei, alto lá, a gente não pode comercializar essa água ainda, mas deixa eu entender. Nesse momento, a gente resolveu fazer um projeto incipiente, totalmente pequeno, dentro de casa, de cultivar limão Tahiti irrigado com água de reuso proveniente de tratamento de esgoto, para saber se aqueles limõezinhos ali iam dar bom e se a gente poderia colaborar de alguma maneira para um eventual advocacy na legislação de água de reuso, que tange a questão da agricultura, em especial agricultura orgânica, que é o que a gente faz aqui. A gente nunca colocou veneno no solo que a gente regenera com a fertirrigação, claro, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês agora, vou falar bem rápido, porque eu sei que já está no final do dia, então o Jorge me chama aqui, eu acho que é para eu poder botar o meu coração na boca e não falar muito, é para goiabada. Então, eu vou continuar falando com o coração, não vou trazer números, não vou trazer dados, não vou trazer legislações, nada disso. Vou tentar fazer alguma coisa mais inspiracional mesmo. Esse é um vídeo de 1 minuto, que a gente fez em celebração aos 10 anos, que a gente comemorou esse ano, da nossa planta de tratamento de efluente. E depois eu continuo mais um pouquinho. Não, você acho que agora vai. Tá saindo só lá. Tem alguma narração? Uma narração? Tem pode apresentar. Compartilhar com
Então, esse aí é um sistema físico-biológico por lagoas de aeração. A gente tem uma capacidade, cada lagoa tem uma capacidade de remoção de 70% de remoção de carga orgânica. O resultado final é uma eficiência aí que, nesses 10 anos, beira 94% de remoção de carga orgânica, uma água rica em nutrientes, né, um tratamento secundário que é devolvido para o Rio Macacu. Cada lagoa dessas, né, tem 3.500 mil litros de água. De água não, né, de esgoto. A gente também tem uma planta de tratamento de efluentes industriais que entra nesse mesmo sistema, depois de um sistema de flotação, que é demonstrado aí. Nesse mesmo espaço, a gente tem essa plantação, digamos assim, nessa lavoura de goiaba, limão e banana, que são todas irrigadas com água de reuso. Nesses 10 anos, a gente já tratou 450 milhões de litros de efluentes. Essa eficiência, está até escrito errado aí, de 94%, e mais ou menos 400 milhões de litros de água tratada devolvida para esse corpo hídrico. Mais de 500 toneladas de alimento, de frutas olerícolas, que são encaminhadas para grandes mercados. A gente tem um potencial bem grande para vender para a Ceasa, e para a agricultura orgânica bem pequeno, porque não existe esse mercado. Então, são 10 anos de operação, 10 anos de transformação, e é aqui que há 10 anos a natureza renasce. Então, assim, o que eu queria trazer para vocês o Anderson já foi lá, algumas pessoas já viveram essa experiência lá, em loco, vendo acontecer, vendo o esgoto chegar e a goiaba sair. A gente criou esse sistema, essa circularidade, não por ser o nosso core business, né? O nosso core business é o gerenciamento e o tratamento de resíduo, mas para que a gente pudesse inspirar e abrir precedentes e caminhar para o mesmo objetivo de todos nós aqui, enquanto, talvez, ambientalistas, né? Para além do nosso dia a dia, ali, das contas que a gente está dentro do escritório fazendo. Então, na época, 10 anos atrás, quando a gente teve a ideia da irrigação, foi para colaborar com o município também, o fornecimento de água para a agricultura seria de suma importância, mas hoje a gente já tem um olhar dessa água como um fim para reuso industrial, para a operação do Complexo Boa Ventura, que recebeu um aporte aí de mais de 15 bilhões recentemente do nosso presidente, e está avançando para ter uma retomada bem grande e, enfim, está pegando água, não da nossa região, mas de outra bacia hidrográfica, água de reuso, inclusive, fontes eu estou sabendo. E isso é interessante, né? Imaginar que isso pode acontecer dentro de um município pequeno, 55 mil habitantes, né? Cachoeiras de Macacu. E eu tive recentemente assistindo uma palestra da nossa ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e alguém perguntou para ela se ela, depois de tantos anos nessa luta, se ela se considerava uma pessoa otimista ou pessimista em relação ao meio ambiente no Brasil. E ela falou que ela não era nem otimista nem pessimista, que ela era persistente, insistente, resiliente, que ela não entrava nem no otimismo nem no pessimismo. E aí alguém perguntou para ela também se ela tinha alguma religião, o que movia ela, né? Meu Deus, quem admira essa pessoa, né? O que movia ela? E ela falou assim: eu faço da minha... Até me emociono, gente, porque na hora todo mundo falou, caraca. Ela falou: eu faço da minha ação a oração. É isso que eu queria falar para vocês hoje aqui. Entenderam por que eu convido ela, né? Então, essa quebra de paradigma, a gente vem com apresentações exatas, né? E não que a apresentação do case da Action Shop não seja exato também, não traga para a gente uma inspiração de modelo de negócio resiliente e de reinvenção, né? E de transformação, mas é uma pegada diferente, né? Uma abordagem diferente. E é sempre assim, é sempre com emoção no final, né? Eu falei do case dela ali, de quando ela estava recebendo o prêmio, e ela depois contou para a gente, né? Poxa, eu fui porque eu fui para a cerimônia lá de entrega do prêmio, e não estava esperando nada, tinha Petrobras, tinha não sei
SEDAI, tinha um montão de gente grande, eu estava ali para conhecer outras pessoas e tal, e de repente quando anunciaram, né, o vencedor da categoria, a Action Shop, ela demorou assim, uns 5 segundos para poder entender o que estava acontecendo, e começou a chorar, começou a gritar e tudo, e foi bem diferente assim, para a gente. Né? Todo ano a gente se pergunta, será que esse ano vai ter uma Liliane que vai receber um prêmio, que vai pular, que vai gritar? Mas foi excelente. Bom, então, como a gente não tem muito tempo, vamos fazer o seguinte, eu preparei aqui uma pergunta, né, para os três, né, e aí a gente vem de lá para cá, que é a seguinte, né, a gente viu o case de cada um de vocês, a realidade, números, fatos, dados, aplicação, né, metodologia, né, transformação, realidade, até bananada teve. Agora eu queria, assim, Goiabada, desculpa. Bananada fica para a próxima, né? Para a próxima. A pergunta que eu queria fazer para os três é assim, e agora? Quais são os próximos passos? Ou qual é o próximo passo? Qual é o próximo? O que a Sanasa já tem olhando assim para 2025, 2026? Né? O que além da pegada hídrica, né, o CEPEL tem para poder trazer como uma inovação? E qual é o próximo passo? Né? Qual é a próxima transformação da Action Shop? Vai, Luiz. Não, excelente pergunta, né? A gente está sempre tentando olhar para frente, a gente está sempre buscando novas tecnologias, novas parcerias. A Sanasa também, ela é aberta para receber qualquer município, qualquer interessado, e a gente contar um pouco da nossa história, contar um pouco daquilo que a gente faz. Nós temos aí uma sala de situação que, quando ela foi implantada lá em 2020, grandes empresas de saneamento no Brasil não tinham, então nós estamos fazendo disso um case muito importante com auxílio de inteligência artificial também, da gente poder estar fazendo monitoramento não só da questão da distribuição de água, mas na questão da otimização dos nossos serviços, né? Para tentar trabalhar de uma maneira mais inteligente possível. Então, isso poupar o nosso funcionário de coisas que ele poderia estar fazendo, e hoje eles têm um aplicativo de celular, que ele faz tudo pelo aplicativo, ele abre a ordem de serviço, ele fecha, ele sabe qual é o próximo serviço dele, então tudo isso hoje está otimizado. Então, a gente está tentando melhorar a nossa prestação de serviço para poder entregar um produto melhor para o nosso usuário, que eu acho que é o mais importante para a gente. Excelente. Deixa o microfone aí com... E aí, Igor? No nosso caso tem vários desafios, né? Eu acho que, pensando como continuidade até desse projeto, como a gente desenvolveu a metodologia, a gente aplicou para um estudo de caso de cada fonte, na realidade é escalar isso para as outras. Assim, por exemplo, foi uma hidrelétrica só, escalar isso para as outras e conseguir efetivamente atingir aqueles objetivos que a gente queria. Tem algum lugar que está tendo um consumo de água expressivo, que poderia melhorar a eficiência dessa usina ou desse processo? Eu acho que é isso que conseguir fazer, então, mapear de todos os ativos, né? Eu acho que isso é importante. E o outro, eu acho que aquilo que eu comentei, que a gente fez um estudo de implementar isso na tomada de efetivamente, como foi no plano de expansão, que a gente colocou como um critério, tem mais dificuldade de colocar como um critério qualitativo, então a gente acaba como a função objetivo já é um custo, a gente teve que colocar como custo, mas incluir esse critério também nas tomadas de decisão, seja para olhando para frente, tentando para tomadas de decisões mais a curto prazo, né? Então acho que esses são os desafios. Então escalar isso e também colocar isso efetivamente como na tomada de decisão. Não, é interessante essa abordagem do ciclo de vida. O Xavier falou isso de manhã, né? Quando a gente estrutura, no mundo privado, um processo de tomada de decisão, é lógico que o custo, né, do ativo, ou o custo, o que a gente vai usar para mobilizar ou para realizar aquela transformação é extremamente importante. Mas quando você estende a avaliação, a visão, né, do tomador de decisão para uma escala de tempo um pouco maior, e que você analisa que como ele falou, né, ao invés do que o Xavier falou de manhã, por que eu estou pagando R$1 no metro cúbico de água e você vai me fazer pagar 9 e está querendo me dizer que isso é uma coisa certa a fazer? Né? Então, quando a gente consegue, quer dizer,
cada vez mais o setor privado ele está levando em consideração não só o critério do custo final, né, daquilo que eu tenho que aplicar, daquilo que eu tenho que tirar do meu bolso para fazer aquela ação acontecer, mas integrando essa visão de longo prazo, de médio para longo prazo. Ou seja, o ciclo de vida é isso, né? Olhando as etapas do meu processo, onde é que eu tenho etapas críticas do meu processo, e saber que eu preciso, né? Eu posso, eventualmente, até ter que fazer um investimento inicial um pouco mais alto, mas que num ciclo de vida, né, um pouco mais estendido, ou de uma análise de tempo um pouco mais abrangente, aquele custo ele vai ser diluído ao longo, né, e o meu retorno financeiro ele vai ser amortizado de forma muito mais, muito mais eficiente, né, e de uma forma muito mais rentável para o acionista, para o investidor ou para o tomador de decisão. Então, isso é um ponto interessante. Então, toda vez que a gente acrescenta, né, no processo de tomada de decisão esses outros fatores, né, que não só o custo final, eu tenho o caminho A, B e C, sendo que o A custa 10, o B custa 12 e o C custa 15. Não necessariamente a tomada de decisão vai ser pelo mais barato, né? O setor privado ele já aprendeu há muito tempo que não existe bom, bonito e barato, né? É só a enganação. Então, a gente, às vezes, opta não necessariamente pelo mais barato, mas de forma consciente, justificada e estruturada por um custo que talvez, num primeiro momento, seja um pouco maior, mas que, no médio e longo prazo, faça mais sentido, né? Seja mais rentável, nos acelere algum tipo de investimento no futuro. Qual é a próxima transformação e qual é o próximo projeto que você vai apresentar para a gente? Bom, a gente, com o marco do saneamento, a gente começou a atuar muito nos municípios ali do entorno, que estavam reativando suas estações de tratamento. E a gente atua não só transportando o nosso próprio efluente, mas também recebendo de outros municípios, chegando até Porto do Açu, mas por vários municípios do entorno do leste fluminense. A gente trata a água oleosa do Porto do Açu, vem para a nossa casa. Quer visitar ou para onde está indo o seu? Seja bem-vinda. E aí a gente está olhando para duas coisas hoje, né? A descarbonização da nossa frota, né? A questão do inventário, e olhando também para a questão da adaptação às mudanças climáticas lá no nosso território. A questão do lodo das estações de tratamento é uma coisa estratégica que a gente está olhando bastante, porque a gente tem transportado bastante esse lodo para empresas de compostagem, porque cada vez mais os aterros sanitários estão cobrando mais caro para receber e não querem receber, né? Isso impacta, a gente sabe, as leiras. Então, a gente está pensando, olhando para essa solução, para fazer dentro de casa, mas também para receber de fora. Então, tudo relacionado à mudança climática, né? Mas são essas duas estratégias que a gente estava... Sem dúvida, virou a agenda central até de sobrevivência. Eu passei aqui, a gente passou 4 minutos das 5, né? E eu queria fazer um encerramento, né? Acho que essa resposta que vocês já deram já aponta, né, os caminhos futuros do trabalho que vocês estão desenvolvendo, e eu já posso considerar como considerações finais, né? Mas eu queria trazer um ponto, né, que em 2018, né? 2018 nós tivemos o Fórum Mundial da Água lá em Brasília, né? Alguns atores aqui, né, participaram, né? E eu não vou falar quem, porque para não... O pessoal que riu aí também depois está dedurando, né? E uma coisa que eu aprendi lá, eu tive a oportunidade de participar de alguns painéis relacionados à economia circular aplicada a tratamento de efluentes. E eu saí de lá com uma visão transformada, né, de que uma frase que um representante da Namíbia falou para o público, e é que eu captei, que ele disse que a estação de tratamento de esgoto sanitário pode ser comparada a uma vaca, né, a um animal, vaca, porque você aproveita tudo, né, você aproveita tudo da vaca, você aproveita a carne, o couro, o músculo, né, o chifre, até o mugido. Se você gravar, você consegue reproduzir depois numa novela, num seriado, alguma... Então, o estrume, né? Você aproveita tudo da vaca. Então, 100% reciclar, 100% circular a vaca. E a estação de tratamento de esgoto, idem, né? Porque ela entra com um produto, né, para ser um problema, para ser resolvido, é um passivo, que alguém não quis, ou saída de algum processo,
E a estação de tratamento de esgoto acaba sendo um ponto final para aquele passivo, mas que dali você transforma, né, em adubo orgânico, você transforma em água de reuso, você aproveita, se bem trabalhado, né, a questão de recuperação de gases, você consegue recuperar, e aí um outro ponto que eu aprendi lá nesse painel, a recuperação diz que as fontes de nitrogênio e fósforo, as fontes naturais de fósforo e potássio estão se esgotando em 30 anos. Isso era a visão lá em 2018. E acabando as fontes naturais, as fontes não naturais seriam as estações de tratamento, porque ali tem concentração elevadíssima, né, de fósforo, nitrogênio e também de potássio. Então, você pode, a partir de processos controlados, conseguir adensar, precipitar e recuperar esses elementos que você pode reintroduzir em cadeias, principalmente de fertilizantes. Ou seja, a estação de tratamento é, na verdade, um ativo circular, né? E se bem operada, né, como trouxe a Sanasa, como trouxe a Action Shop, ela é realmente um ativo e um case de sucesso para que a gente possa multiplicar, transformar e inspirar. Eu acho que esse foi o ponto, né, central do painel, de trazer algumas inovações tecnológicas, né, de metodologias, mas também transformação social, para mostrar que a inovação e a transformação, ela não necessariamente está associada a uma grande, né, empresa, a um custo extremamente elevado, mas que importante, no final, acaba sendo o resultado que essa inovação acaba trazendo para a gente, e as consequências que a gente tem dessa inovação e a inspiração, né, o quanto essa inovação ela toca corações e mentes, né, e acho que a partir daí que a gente termina o painel. Eu queria fazer uma ressalva. Eu escolhi esse painel para moderar, né? A Amanda não me deixa mentir sozinho. Eu escolhi esse painel para moderar, não por acaso, né? O tema os participantes são bastante instigantes, assim, são um tema que eu gosto muito, sempre gostei muito. Queria agradecer, então, primeiro a presença de vocês, terem apostado e terem ficado até o final aqui, acompanhando, né, e apostando e retribuindo o esforço, né, que a gente aplicou, a energia que foi aplicada nesses últimos 5 meses? 5 meses de preparação, né, para a gente ter esse dia. Nem tudo foram flores, a gente teve muito aprendizado nesse processo, mas agradecer a presença de vocês, né, pessoas que eu não conhecia, algumas que eu já conhecia há um pouco mais de tempo, agradecer, reencontrar, né, algumas pessoas também que eu não via há muito tempo, Rosa, Aparecida, a gente se fala com certa frequência, mas não se vê há muito tempo, né? Outras pessoas que a gente se vê com mais frequência, mas foi um aprendizado para mim, eu fiquei hoje um dia inteiro aqui, foi um grande aprendizado. Agradecer a Amanda, que era uma pessoa que eu não conhecia, eu fui conhecer pessoalmente ela hoje, né? Eu estou há 5 meses trabalhando com ela, mas a gente se falando 2 vezes por semana quase, mas eu não tive oportunidade hoje de conhecer a Amanda, trazer a Amanda para o Rio de Janeiro, tirar ela lá de Piracicaba, né? E trazer ela para o Rio de Janeiro. Então, agradecer mais uma vez então, a oportunidade que vocês deram para a gente. E, com certeza, né, o ano que vem, o evento do ano que vem, não vou dizer que a gente vai começar a preparar desde já, né, mas a gente vai cuidar ele com muito carinho. Possivelmente ele deve acontecer em abril, não deve acontecer em outubro, né, abril, né, depois ali da Semana da Água, e a gente espera que ele seja tão motivador, tanto para a gente que prepara, quanto para vocês que vão assistir, que vão se interessar em participar. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, espero que a gente se reencontre em breve, né, e não vou desistir de te chamar, não, vou sempre te trazer para... Agora, a próxima vez, traz uma bananada, por favor. Gente, obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.